Olá, hoje é terça-feira, 7 de setembro, dia em que se comemora a independência do Brasil. A partir de agora, você acompanha os destaques desta edição do Panorama. No nosso giro de notícias, vamos começar falando sobre a cartilha que orienta a prática de atividade física nas escolas. E ainda, organizações internacionais recebem relatório da CPI de Brumadinho. PM e vereadores de Caratinga buscam estratégias para fortalecer a segurança nos distritos. E você vai ver também o projeto de lei que visa o direito ao uso de vagas exclusivas por responsáveis de pessoas autistas. No quadro Pense Direito, vamos saber sobre os limites do uso de imagens e conteúdos de terceiros. E no dia em que se comemora a independência do Brasil, veja algumas curiosidades sobre o feriado. O Panorama está no ar. Continue com a gente. Um guia lançado pelo Ministério da Educação orienta professores e alunos sobre a retomada das aulas presenciais de educação física. A publicação da cartilha vai ajudar os alunos a trocarem a tela do celular pela quadra de esportes. Eu faço a higienização do material quando eles chegam, quando as turmas chegam, e depois higienizo a mão do aluno para minimizar o máximo que der. Ele traz algumas orientações dos protocolos, como nós podemos estar, como o profissional de educação pode ajudar nesse momento, né? E também ajudar os alunos que estão retornando de uma vida de isolamento, de sedentarismo. Hoje, eu acho que é a primeira aula de educação física da minha turma, a gente fez a aula do slack, do equilíbrio, e a gente fez umas aulas treinando como que faz isso, né? Os passo a passos para poder se equilibrar na corda. Melhor do que ficar em casa no ensino remoto. Muito melhor, né? Ficar estudando o dia todo no celular, a gente não aguenta mais ficar trancado dentro de casa. Ela ajuda nas funções cerebrais, na saúde mental e na regulação das emoções. Além do impacto na saúde física, também estimula o sistema imunológico. O grupo de trabalho que acompanha os desdobramentos do relatório final da CPI, que investigou o rompimento da barragem em Brumadinho, se reuniu com representantes de entidades internacionais. No encontro na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, os deputados falaram como foram os trabalhos da CPI, os resultados das investigações da comissão e as ações de monitoramento dos integrantes do grupo. As secretarias de Comércio, Indústria e Turismo e a de Assistência Social promoveram a 8ª edição do Casamento Comunitário. 11 casais, acompanhados de seus padrinhos e familiares, oficializaram a união gratuitamente em uma cerimônia marcada por muita emoção e alegria. A cerimônia aconteceu com um número reduzido de convidados, obedecendo os protocolos sanitários contra a Covid-19. A realização contou também com o apoio do comércio local, desde a montagem da ornamentação até a produção dos noivos. 10 vereadores, além do comando da unidade e de outros oficiais, trataram de diversas estratégias para fortalecer a segurança pública nos distritos de Caratinga, principalmente. As principais medidas sugeridas foram a implantação de sistemas de câmeras de segurança nos distritos, limitação de horários para o funcionamento de bares, criação de redes de segurança para potencializar a participação da população em conjunto com a Polícia Militar e a implantação de pontos de apoio para equipes de policiais militares redigirem ocorrências para ampliar o tempo de permanência nos distritos. Um projeto de lei está reivindicando o direito do uso de vagas de estacionamento destinadas aos deficientes físicos, também para pessoas com transtorno do espectro autista. Você confere detalhes sobre o assunto a seguir. Há alguns dias, o jornal Panorama exibiu uma reportagem mostrando a conquista da inclusão no atendimento prioritário dos autistas em órgãos públicos e comerciais de Caratinga. Hoje, o assunto é outro. É a luta dos responsáveis por pessoas com transtorno do espectro autista, reivindicando também o direito ao uso de vagas de estacionamento destinadas aos deficientes físicos. Nós fizemos a proposta da lei nacional, a lei do Romeu Mion, para a gente poder adequar Caratinga a essa legislação que já é nacional, que é a emissão das carteirinhas para quem é autista e também para que eles tenham
o atendimento prioritário no estacionamento, né, que eles possam também estacionar nas vagas para pessoa com deficiência. Caso seja aprovado, esse símbolo também será colocado juntamente aquele símbolo do deficiente físico. A professora Fabiane Ribeiro é mãe do Francisco Marcos, de 11 anos. Ela explica a importância da aprovação desse projeto de lei e descreveu, inclusive, os impactos causados quando a família demora a encontrar uma vaga para estacionar. É uma necessidade muito grande que nós, pais de autista, temos na nossa cidade. São prioridades que outras cidades já tinham, e nossa cidade não, e a gente como mãe, para locomover com a criança autista, seja de grau leve, moderado ou severo, é muito difícil, porque às vezes a criança fica irritada de ficar dentro do carro, a gente dando volta para poder procurar estacionamento, às vezes a mãe acelera o processo, desce antes, para chegar no consultório antes, a criança estressa porque o acompanhante não chegou também, né? Geralmente, no meu caso, vai o pai e a mãe juntos para o médico. Então, enquanto o papai não chega, ele fica estressado, porque o pai está rodando com o carro na cidade e não achou vaga para estacionar. A ideia é que essas pessoas tenham um cartão de estacionamento com identificação de pessoas com transtorno do espectro autista para ser usado nas vagas de estacionamento reservadas a pessoas com deficiência em toda a cidade. Adotar a identificação exclusiva, de acordo com Fabiane, é mais uma forma de garantir a inclusão. O nosso povo caratinguense vão ser pessoas mais conscientes, vão saber que todos têm direitos de ir e vir e uns com alguns privilégios. A intenção da gente ter a garantia de direitos. Eu sou presidente da Comissão de Direitos Humanos, né? Então a gente está aí buscando os direitos de todos os cidadãos, né? Aquele que vê que o seu direito não está sendo cumprido, né, com determinante da lei, a gente está aqui para ajudar, para somar, sendo sensíveis a cada ação, e a nossa missão é essa mesmo, né, representar aí a nossa sociedade. Na cidade, o símbolo que representa os autistas já começou a ser usado nas placas que indicam filas preferenciais em supermercados, bancos, casas lotéricas e diversos outros órgãos públicos e comerciais. Agora, a luta é para que os responsáveis por pessoas com autismo tenham direito de usar as vagas exclusivas. Esse é um assunto muito importante e o Panorama vai seguir acompanhando os desdobramentos e quando houver novidades, traremos para você. Os limites do uso de imagens e conteúdos de terceiros é um tema que muitas vezes causa dúvidas. Por esse motivo, o advogado Lucas Cota de Ramos vai falar sobre isso no quadro Pense Direito de hoje. Acompanhe. Muitas pessoas têm dúvidas sobre o uso e a divulgação de imagens de terceiros, se é proibido, se é permitido e até que ponto isso pode ser utilizado sem acarretar uma responsabilização jurídica daquela pessoa que fez o uso dessas imagens. Primeiramente, eu digo para vocês com total tranquilidade o seguinte: na dúvida, não use. Na dúvida, não registre e, principalmente, na dúvida, não divulgue. Nós vamos aqui estabelecer algumas diretrizes em que a lei autoriza, claro, o uso, o registro da imagem de um terceiro, sem autorização desse terceiro, como, por exemplo, já entramos aqui no primeiro exemplo, que é o caso de você flagrar uma pessoa na rua cometendo um crime ou um ilícito civil contra você, causou um acidente contra o seu automóvel, está cometendo um crime contra uma pessoa, contra você, claro, você tem total direito de sacar ali o seu celular, filmar e registrar isso. Registrar. Não falo divulgar, falo registrar porque é diferente. Você tem o direito de registrar. Agora, a princípio, não tem o direito de divulgar, de tecer comentários ofensivos em cima daquilo que aconteceu contra aquela pessoa, por mais que ela esteja errada a princípio, tenha eventualmente causado um dano contra o seu patrimônio, chocado-se contra o seu veículo, não te dá o direito de postar nos stories do Instagram, fazer comentários ofensivos em cima daquele vídeo. Não. Guarde esse registro, use como prova num boletim de ocorrência, num processo judicial, isso pode, mesmo que a pessoa não autorize, obviamente, você pode usar como prova, mas não divulgue. Por via das dúvidas, não divulgue, porque isso pode gerar um problema, tá? Depois, lá na frente desse processo, você obtendo uma sentença, julgando procedente o seu pedido, essa sentença ficando definitiva, ou seja, não cabendo mais recurso, aí sim, sendo esse um processo público, eu entendo que não há problema você divulgar o teor da sentença, porque naturalmente a sentença já é publicada no Diário Oficial, então não tem problema divulgar esse teor da sentença, mas é claro,
sendo o processo público e depois que já houve um pronunciamento judicial em definitivo sobre essa questão em seu favor. Só assim você estará resguardado. Então, atenção para a diferença entre registro e a publicação das imagens de outras pessoas. A veiculação indevida não é permitida, como eu já disse, você não pode se valer de uma imagem de um terceiro e veicular isso indevidamente sem autorização dele. Você pode responder tanto civilmente como criminalmente, ok? Se você, para além de fotografar um terceiro ou usar a imagem da pessoa em si, você também usa ou eventualmente se vale daquilo que aquela pessoa produziu, do seu intelecto, como produção intelectual propriamente dita, como direito autoral, seja um filme que aquela pessoa produziu, um vídeo, uma publicação com a foto dela, com conteúdo intelectual, como nós já tratamos aqui no Jornal Panorama, nesse quadro Pense Direito, também há a questão do plágio, do uso indevido de obra autoral, né, de produção autoral de outra pessoa. Também é vedado, é proibido, você pode ser responsabilizado civilmente e criminalmente. Então, reforçando aquilo que eu disse no começo, percebam, você pegar uma imagem de alguém para discutir isso num processo como prova, não tem problema nenhum, é direito seu. Para discutir isso numa investigação também, para guardar isso para você, caso eventualmente alguém te processe, para você provar a sua inocência em algum evento, isso não tem problema nenhum. Esse registro e armazenamento, pura e simplesmente, ou eventual uso como prova, não tem problema nenhum. O problema começa a aparecer quando você divulga. Exemplo, recentemente a Justiça Brasileira condenou uma pessoa que usou de conversas particulares no WhatsApp com outra pessoa, tirou print daquilo e sem autorização daquela pessoa mandou para um terceiro. Então essa pessoa que fez isso sem autorização foi condenada a indenizar. Para vocês perceberem a gravidade da situação, que é usar informação de terceiro, dados, conversas íntimas, enfim. Eventualmente, se você até mesmo curte uma publicação que é ofensiva contra alguém ou compartilha essa publicação, você também pode ser condenado a indenizar essa pessoa. Tanto quem publicou como também quem curtiu e compartilhou. Já temos decisões assim na justiça também. Então, muita atenção, reforço aquilo que eu disse no começo do vídeo. Na dúvida, não use. Na dúvida, principalmente, não publique imagem de terceiro sem autorização. No mínimo, tenha autorização para pensar em publicar. Tá? Lembrando também que se isso se tratar de uma produção intelectual da pessoa, então a pessoa produziu uma fotografia, um vídeo, por mais que ela te autorize publicar, você tem que atribuir o direito autoral moral a ela, ou seja, dizer que foi ela a pessoa que produziu aquilo. Você pode até compartilhar se a pessoa autorizar eventualmente, mas deixe claro a autoria daquilo, que foi aquela pessoa que idealizou aquilo, que aquilo é fruto do pensamento dela, porque o direito autoral moral, que é essa autoria sobre o que foi feito, o que foi produzido, ele é indisponível, ele é irrenunciável. Então você tem sim a obrigação de indicar o verdadeiro autor daquela imagem, daquela produção que foi feita. Então é importante ficar atento a essas informações para evitar problemas com a justiça. Chega a hora de saber como fica a previsão do tempo para esta quarta-feira. De acordo com o Clima Tempo, a previsão para quarta-feira em Caratinga será de sol com algumas nuvens e não chove. A mínima é de 21 graus e a máxima de 33 graus. Em Bé de Minas, a previsão é de dia ensolarado. A mínima é de 18 graus e a máxima de 29 graus. Já em Bugre, a previsão também será de sol com algumas nuvens e não chove. A mínima é de 16 graus e a máxima de 27 graus. No dia de hoje é comemorada a independência do Brasil. Você provavelmente conhece a história que deu origem a esse feriado. Mas existem alguns detalhes de que nem todo mundo ouviu falar. Ficou curioso? Então confira a reportagem. O Dia da Independência, ou Dia da Pátria, foi estabelecido como data comemorativa por meio do Decreto número 7, em novembro de 1934. Mas foi só em abril de 1949 que o dia 7 de setembro passou a ser feriado nacional. Já o protocolo de comemorações com os desfiles cívico-militares atuais foi estabelecido em novembro de 1969. A independência foi um processo histórico que marcou a separação entre Brasil e Portugal. Até então, o nosso país fazia parte do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves.
A Declaração da Independência aconteceu em 7 de setembro de 1822 e já foi retratada em pinturas e monumentos, no hino nacional brasileiro e em produções do cinema e da TV. Pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. Independência ou morte! Independência ou morte! Mas, de acordo com os historiadores, boa parte desses registros traz uma visão romantizada dos fatos. Aquela forma bem heróica, como mostra, por exemplo, no quadro de Pedro Américo, com Dom Pedro montado no seu cavalo, onde ele teria gritado às margens do Ipiranga, independência ou morte. Bom, primeiro quero destacar duas coisas. A primeira é que o nosso processo de independência foi totalmente diferente do que aconteceu no restante da América, onde houve lutas revolucionárias e derramamentos de sangue. Aqui no Brasil não teve isso. A segunda coisa é que houve um processo de uma certa pressão que as elites brasileiras fizeram, sobretudo as elites do Rio de Janeiro, em cima do imperador, para que ele mantivesse a ideia de não fragmentar a colônia. E, além disso, dele garantir também a escravização, né, conforme já acontecia no Brasil desde o processo inicial de colonização. Dom Pedro ele estava no litoral paulista, estava voltando de viagem, e onde consta, né, nos atos, nos relatos, que ele estava com bastante dor de barriga, que, inclusive ele parou várias vezes por conta disso, né, ao longo da viagem. E nessa viagem, alguns guardas, né, alguns soldados vieram do Rio de Janeiro e encontraram com ele, trazendo notícias de Portugal. E as notícias de Portugal não eram muito boas para o Brasil, digamos assim. Então, Dom Pedro ele não gostou das notícias. E nesse momento ele sim subiu, não um cavalo, e sim, né, numa mula, porque eles estavam de mula, né, que é mais resistente nas viagens mais longas, etc. E próximo ao riacho do Ipiranga, ele proclamou a nossa independência do Brasil. Ou seja, não é nada daquela forma muito romantizada como nós conhecemos a partir do quadro de Pedro Américo, que inclusive o quadro ele foi produzido bem depois do processo de independência do Brasil. Estamos encerrando a edição de 7 de setembro. Agradecemos a você que nos acompanhou neste feriado. Lembrando que é possível rever as reportagens de hoje nas nossas redes sociais. Desejamos a todos uma ótima noite. Vamos ficando por aqui, mas amanhã estaremos de volta. Até lá!